de fevereiro de 2016. Confiante, Paulo Henrique Ganso está à vontade para atuar no Pacaembu, classificar o São Paulo e retornar à seleção brasileira. Sem Leandro Almeida, que foi barrado pelo técnico Marcelo Oliveira, Roger Carvalho, Arouca e Zé Roberto deverão ser as novidades do Palmeiras logo mais contra o Oeste na cidade de São José do Rio Preto. Tite treina com reservas e mais uma vez dá indício que vai com o time misto para enfrentar amanhã o Capivariano pelo Campeonato Paulista. Santos aproveita a semana sem jogos para fazer testes no time e aprimorar partes física e técnica. E ainda os preparativos para as rodadas dos estaduais pelo Brasil. Olá, olá, muito boa noite. O Gazeta Esportiva começa falando do São Paulo, que daqui a pouquinho, às 9h45 no Pacaembu, decide com o César Valerro uma vaga para a fase de grupo da Libertadores. A expectativa é de casa cheia, já que mais de 30 mil ingressos foram vendidos. Será que vai dar tricolor ou a equipe peruana vai levar a melhor? O meio-campista, um dos principais destaques da equipe nesse início de temporada, Paulo Henrique Ganso, falou do confronto com os peruanos. Veja na reportagem do Alexandre Silvestre. O primeiro gol oficial do São Paulo em 2016 foi do Ganso, em Campinas, diante do Red Bull pelo Campeonato Paulista. Decretada a aposentadoria de Rogério Ceni, o camisa 10 tricolor gostaria de ser o líder do time daqui para frente? A liderança é algo natural que acontece no dia a dia. Acho que com todo o grupo você vai conhecendo melhor ainda e vai tornando não só liderança técnica, como na raça também. Para muitos, um craque. Para outros, um meia fora de moda. Paulo Henrique Ganso, independentemente dos críticos, tem ambições, mesmo que não pareça. O principal projeto aí no momento é a minha melhora dentro de campo, poder ajudar o São Paulo em busca dos títulos que a gente quer nessa temporada, que praticamente são todos. E lógico, quando você vai melhorando, outras pessoas vão vendo e quem sabe você possa ter uma oportunidade na seleção. Já mostrou futebol para vestir a amarelinha, campeão paulista e da Libertadores. Golaço em clássico sobre o rival Corinthians. Curiosamente, feitos ocorridos no estádio do Pacaembu, local do jogo de hoje, frente ao César Valerro na pré-Libertadores. E com casa cheia. Apesar de não ser o Morumbi, a gente está jogando em casa, né? A torcida vai estar lotando o Pacaembu para nos ajudar e a gente tem que jogar com total vontade para toda a força possível para sair da classificação. Se o Pacaembu é aconchegante e confortável para quem assiste ao futebol, imagine só para quem joga a bola. Reclamar desse tapete não dá, né? Um gramado de muita qualidade por ser rápido, né? A grama é mais baixa, é rápido. O jogo fica muito mais rápido. Então que o São Paulo faça o dever de casa bem feitinho, para não bombar de ano em fevereiro ou ser obrigado a passar na recuperação. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. O São Paulo é favorito para o jogo de logo mais e é muito difícil você imaginar um outro resultado que não seja a classificação são paulina. Até pelo que nós vimos no primeiro jogo lá no Peru, quando o São Paulo empatou em 1-1, criou oportunidades suficientes até para vencer a partida, não conseguiu, mas empatou em 1-1. Tem mais time, tem mais camisa, tem mais tradição e joga em casa. Mais de 30 mil ingressos vendidos no Pacaembu. Claro que a casa do São Paulo é o Morumbi, mas o Pacaembu também faz com que o São Paulino se sinta em casa. Então, a expectativa realmente é da classificação do São Paulo e o Paulo Henrique Ganso vivendo aí nova fase. Será que ele vai recuperar um melhor momento sob o comando do Edgardo Balsa? Boa noite, Flávio Prado. Boa noite, Celso, Anitta, amigos do Gazeta Esportiva. Sim, o São Paulo é bem favorito. A gente viu que o São Paulo já poderia ter voltado do Peru com uma vitória. Era o mais natural, né? Criou boas oportunidades, fez um bom trabalho, um trabalho competente. E dentro da normalidade ganhou o jogo, nem precisa ganhar, né? O 0-0 já classifica o São Paulo, mas não vale o risco, vale jogar. Claro. Começa com o Kardec, o Caleri deve entrar no segundo tempo, ele não tem condição física para jogar hoje, jogar domingo, não podemos esquecer que domingo é contra o Corinthians, que é um jogo psicologicamente, né, muito importante.
Eu acho que o São Paulo resolve o jogo logo no primeiro tempo, tudo indica que sim. E a torcida do São Paulo tem que ser inteligente e não encher o saco do Lucão, né? É uma questão de inteligência, claro. Porque o Breno está machucado. Mas pedir torcida... demais. Não, porque o menino tem só 18 anos e é ele que vai jogar. Então é uma questão de inteligência. Não vai jogar o Oscar, não vai jogar o Roberto Dias, não vai jogar o Dário Pereira, não vai jogar o Lucão. Então quem pode ajudar o São Paulo hoje é o Lucão. Eu acho que o Lucão, já falamos isso várias vezes, claro. O Lucão é um jogador de futuro e tal, mas não adianta. O torcedor, ele fica com aquela cisma. Começar a encher o saco do rapaz, ele pode errar, e quem pode jogar pelo São Paulo hoje é o Lucão. Então é por uma questão de inteligência, deixa o menino trabalhar, jogar, para evitar qualquer problema, qualquer desacerto. De repente, começar a encher o saco, ele falha, pode transformar um jogo tranquilo num jogo complicado. Com relação ao Ganso, é o mesmo mimimi de sempre, né? Sempre que aparece, ele tem uma mídia assim espetacular, né? Ah, já vai para a seleção, é o mesmo mimimi de sempre. Daqui a pouco ele volta para o sono profundo, é igual urso. E daqui a pouco ele volta a invernar. E você aí de casa, vote na enquete que está no ar no site gazetaesportiva.com. A gente quer saber, o São Paulo vai conseguir a vaga na fase de grupos da Libertadores? Sim ou não? Acesse o site e deixe lá o seu voto. Sim, mas sim daqueles sonoros. Categórico? É? Sim. Sim. Tá. Seria uma clamorosíssima surpresa se isso não acontecesse. Bom, eu tive uma intuição daquelas minhas, assim, esquisitésimas, de que o São Paulo perderia nos pênaltis. Mas é apenas uma intuição. Perderá nos pênaltis? Sim. Uau, significa 1-1 no tempo normal? Seria uma coisa assim para a história, se isso acontecer, que taróloga que nada. Vamos consultar os paulistas. Eu já acertei uma outra coisa aqui, sua. Os paulistas chorariam muito, porque o São Paulo hoje defende o futebol paulista, né? Corintianos, palmeirenses ficariam em prantos no final do dia, se isso acontecesse. Vamos aguardar. Eu não estou zicando, apenas estou sentindo. A casa do tricolor é o Morumbi, mas você sabia que São Paulo, Pacaembu e Libertadores têm tudo a ver? Esse é o destaque de hoje no site gazetaesportiva.com. A equipe do site foi aos arquivos do jornal A Gazeta Esportiva e nos conta os detalhes dessa história. Foi na decisão da competição em 1974, quando o São Paulo bateu o Independiente da Argentina de virada por 2-1. O fato curioso dessa partida foi que os rivais, Corinthians, Palmeiras, Santos e Portuguesa, se uniram para torcer pelo tricolor, inclusive com os presidentes pedindo que os torcedores fossem ao Pacaembu dar uma força ao São Paulo. O folclórico Vicente Mateus, ex-presidente do Corinthians, chegou a sugerir, inclusive, que os torcedores da Gaviões da Fiel fossem ao Pacaembu torcer para o São Paulo quando deixassem a Fazendinha, onde no mesmo dia o Timão iria encarar o Botafogo de Ribeirão Preto. Dá para imaginar isso hoje em dia? Eu tinha 3 ou 4 anos, eu fui ver esse jogo. É verdade, eu era bem pequenininho, mas eu fui ver esse jogo. Eu lembro direitinho. Tinha um carequinha que jogava no Independente, e depois do segundo jogo o São Paulo perdeu e foi para um terceiro jogo. E o Independente foi campeão. O Zé Carlos foi uma prorrogação, na prorrogação o Zé Carlos Serrão, que foi um grande jogador, perdeu um pênalti e o time da Argentina acabou sendo campeão. O senhor tinha 4 aninhos? 3 ou 4. Ah, tá. Ou talvez 5, né? Ou talvez 1 ou 2, vai saber. Não é verdade. Eu vi esse jogo bem, crescer no colo do meu pai. Gente, visitem lá, tá? O gazetaesportiva.com, que sempre tem matérias especiais. Bom, ontem a bola rolou pela primeira fase da Libertadores e 2 equipes carimbaram vaga na fase de grupos da competição. De um dos confrontos da terça, saiu o 4º participante do grupo do Palmeiras. A Universidade de Chile recebeu o River Plate do Uruguai e as equipes não saíram do 0 no placar. Com a vitória dos uruguaios por 2-0 no jogo de ida, eles passaram a fase de grupos e serão os adversários do Verdão na semana que vem. E na Venezuela, o Caracas bateu o Huracán da Argentina por 2-1. Como o primeiro jogo foi 1-0 para o Huracán, eles garantiram vaga no grupo 4, que terá também o Sporting Cristal do Peru, Atlético Nacional da Colômbia e Peñarol do Uruguai. Hoje, quando iam para o aeroporto, os jogadores do Huracán tomaram um susto enorme. O ônibus que transportava a equipe tombou enquanto subia uma ladeira. Segundo a imprensa venezuelana, ninguém se feriu com gravidade, mas 3 membros da delegação foram encaminhados para realizar exames mais detalhados em um hospital. Uou!
Hora de darmos um giro pelas notícias internacionais. A epidemia de Zika vírus no Brasil continua sendo assunto nas delegações de outros países que devem vir ao Rio de Janeiro. Em Paris, foi revelado o logo dos Jogos de 2024. E em Denver, no Colorado, os torcedores do Denver Broncos pintaram as ruas de laranja para receber os campeões do Super Bowl. Nos Estados Unidos, milhares de pessoas invadiram as ruas de Denver para receber os Broncos, campeões do Super Bowl 50 no último domingo. A multidão era tão grande que em algumas imagens é impossível enxergar o final dela. DeMarcus Ware, Von Miller, MVP do jogo final, e Peyton Manning comandaram a festa. A equipe não vencia a Liga de Futebol Americano há 17 anos. A última vez foi na temporada 98-99. Enquanto o Brasil vive o clima dos Jogos Olímpicos, a cidade de Paris apresentou nesta terça-feira o logo oficial para a Olimpíada de 2024. O Arco do Triunfo foi o local escolhido para o show de luzes. A capital francesa compete com as cidades de Los Angeles, Roma e Budapeste. O anúncio da sede acontece somente no ano que vem, no Peru. Ainda no assunto Olimpíadas, a seleção de futebol feminino dos Estados Unidos demonstrou extrema preocupação com o Zika vírus durante os Jogos no Rio em agosto. Segundo a técnica Gil Ellis, esse tipo de situação não pode ser maior que o futebol, já que a seleção americana disputa o qualificatório da CONCACAF para obter uma das vagas nos Jogos. Ela acredita que nos próximos meses já existam medidas definitivas para o combate ao mosquito transmissor. A prioridade número 1 é manter nossa comissão e jogadoras sempre saudáveis. Longe dali, no Quênia, a preocupação com o Zika é a mesma. Depois de ter ameaçado não participar dos Jogos, o chefe do Comitê Olímpico do país, Kipchoge Keino, amenizou a situação dizendo que confia no controle do vírus no Brasil e torce muito para que ele não atinja níveis epidêmicos. Por ter os melhores corredores de provas de fundo no atletismo, o Keino espera, acima de tudo, uma posição do Comitê Olímpico Internacional. Até lá, a participação do país está mantida. É o seguinte, primeiro que estão falando que vai mudar o símbolo dos Jogos do Rio, né? Vai ser um mosquitinho jogando os arinhos lá e tal. Segundo, que as americanas se preocupem, tudo bem. Agora o Quênia não, né? O Quênia estão de sacanagem, né? Quênia não, né? O Quênia tá com palhaçada, pô. O Quênia tem tudo. O Quênia é igual ao Brasil, tá louco? Tá de brincadeira, pô? Não com atletas, porque eles têm atletas melhores que a gente, tem muito mais medalha que o Brasil. Mas aí já é circo, né? Já é palhaçada. É uma vergonha, né? Incompetência, uma demonstração de incapacidade total, e o risco é muito grande e as americanas que não se lutam, que não vão conseguir nada até a Olimpíada. Vai ter que vir correndo risco. Se for para vir, vai vir correndo risco que não vão conseguir nada. E só vão resolver o problema porque virou uma epidemia mundial. Porque se esperar das autoridades brasileiras, as autoridades públicas, sanitárias, não vão conseguir nada, não resolve coisa nenhuma. Vão resolver como resolveram o problema do ebola, porque virou uma epidemia mundial. Se depender das autoridades brasileiras, pode esquecer. Vai morrer todo mundo picado pelo vírus. Mas como virou uma epidemia mundial, vai ter uma solução vinda de fora. Com relação à Olimpíada, vai ser debaixo desse risco mesmo. A prova de ciclismo de estrada das Olimpíadas promete ser tão difícil que até o campeão mundial da modalidade ficou impressionado com as subidas no Rio de Janeiro. Confira aí na reportagem da Renata Falzoni. O visual vai ser sensacional, mas os atletas vão precisar suar muito. O ciclismo de estrada da Rio 2016 já é considerado por atletas e treinadores como a prova de Olimpíada mais difícil dos últimos 20 anos. O atual campeão mundial dá a medida do desafio. O eslovaco Peter Sagan veio ao Brasil conhecer o percurso na cidade maravilhosa e desanimou. I did a recon for a parkour for Olympic Games. My opinion will be very hard. Actually the final will be for pure climber and not too much for me. Disputada em um único dia, com estilo parecido com a das chamadas clássicas, a prova de ciclismo das Olimpíadas seria ideal para um atleta com as características desse ciclista de 26 anos. Não dessa vez.
Com 250 quilômetros, a prova terá largada e chegada na praia de Copacabana, passando por Ipanema, Barra da Tijuca, além de 2 voltas na Serra do Grumari e outras 2 subidas até a Vista Chinesa, totalizando mais de 4.000 metros de desnível acumulado. Tantas montanhas afastam o sonho de medalha para Peter Sagan. Oh, the cycling is not about, okay, I playing the tennis. It's always same racket and you just play. The cycling is about, it's hard parkour or it's flat parkour, it's for the sprinters, it's for the climbers. And it's very difficult to tell who's gonna win. For some riders, it's the biggest objective, Tour de France, and for some riders, it's World Championships. The Olympic Games, for me, can be very important, but if it's good parkour for me. This year, I saw already the parkour, and it's very hard. I can try, but I don't have some ambition. E aí, você está gostando do programa? Tem alguma sugestão? Então, fale com a gente através do nosso Twitter. O endereço é twitter.com/Gazeta Esportiva. E se você quiser rever alguns dos nossos programas, é só procurar o Gazeta Esportiva no site da TV Gazeta. O endereço é tvgazeta.com.br. O carnaval acabou e o Rio de Janeiro, aos pouquinhos, parece que está voltando ao ritmo normal. No futebol, a bola vai rolar pela 3ª rodada do Campeonato Carioca. O Fluminense aposta num garoto das categorias de base para vencer o Madureira amanhã em Macaé. O Vasco encara o Volta Redonda e o Flamengo enfrenta a Portuguesa. A semana do rubro-negro será contra times de origem lusitana. Hoje o Flamengo encara a Portuguesa do Rio de Janeiro logo mais às 9h45 da noite no estádio Raulino de Oliveira. E no domingo, o confronto que a magnética torcida está aguardando faz tempo. O duelo contra o Vasco. Os jogadores não abrem o jogo, mas o clássico diante do Cruz Maltino tem um sabor todo especial. Sempre pensa no próximo jogo, independente se no domingo é o clássico. A gente não está pensando ainda no Vasco, tem um jogo difícil na quarta-feira. E a gente espera fazer um grande jogo, evoluir como a gente tem evoluído a cada jogo, melhorando aquilo que o professor tem pedido para a gente, para que a gente venha crescer, não só fisicamente, mas tecnicamente também, no coletivo. Nosso pensamento está na Portuguesa. Já no Vasco, a ideia é fazer de 2016 um ano bem melhor do que 2015, quando o clube foi rebaixado no Brasileirão. E se depender das 2 primeiras rodadas do Campeonato Carioca, a equipe do treinador Jorginho está cumprindo a meta a risco. Afinal, foram 2 vitórias em 2 jogos. Antes, as equipes consideradas grandes, como sempre, têm muito menos tempo para trabalhar, já que essas equipes vêm trabalhando desde dezembro, e enfrentam normalmente uma dificuldade muito grande. Para a gente é ótimo ter conquistado 6 pontos, mas isso não quer dizer nada. A gente sabe o quanto vai ser difícil, mas também dizer que a gente não foi colocado diante de uma prova difícil não é verdade. Daqui a pouco, às 7h30 da noite, o Vasco recebe o Volta Redonda em São Januário. O Fluminense foi um dos times que mais contratou para essa temporada. No entanto, um dos destaques da equipe de Eduardo Batista é o jovem Danielzinho, garoto vindo da base tricolor. Mesmo com a regularização de Diego Souza e a confirmação do craque como titular na partida de amanhã à tarde diante do Madureira, Danielzinho permanece entre os 11 que devem iniciar o jogo. Com a chegada do Diego, eu ficava feliz dele estrear, porque eu sei que ele vai ajudar a equipe, vai ajudar o time, vai ajudar o Fluminense. Não esquentava se fosse eu que teria que sair ou não, porque eu penso no grupo. Então eu sei que a entrada dele vai ajudar bastante, com certeza fico feliz de ter sido mantido na equipe e jogar ao lado dele. Engraçado, né? Normalmente se vê garotos, mas com uma postura mais marrenta, tá? Você vê todo humilde aí, o tal do Danielzinho. Pois é. Mantido, de repente pode ser mais uma joia aí sendo revelado no futebol brasileiro. Tá difícil, né? Há muito tempo a gente não tem um grande jogador sendo revelado. Quem sabe, com essa dificuldade em contratar grandes nomes. Xerém revela bons jogadores, sim. O Botafogo de vez em quando revela alguém. O problema é que já vem tudo esculhambado, né? Já vem com empresário, já vem tudo dividido. Alguém que tem interesse, de diretor, tem esquema por trás.
antecipar a entrada do jogador para valorizar. A coisa é promíscua, a coisa é feita na base da vagabundagem e tal, da vigarice. Mas molecada tem, lógico que tem. Você acha que o Brasil desaprendeu a jogar futebol? Claro que não. Tem um monte de moleque jogando bola legal aí, mas é que vem essa vagabundagem por trás, né? Essa promiscuidade. Aí você perde um monte de jogador. Muito menino que não aceita esse esquema acaba não conseguindo jogar, não consegue fazer teste. Aquela velha história do meu curso de gestão lá da maravilhosa Universidade de Futebol. Cada 3 mil garotos que tentam fazer um teste com plenitude, testado, visto de maneira decente, correta, um só consegue. Cada 3 mil? Cada 3 mil, um consegue ser testado de maneira correta e decente. Alguns esbarram em propina que o pai não consegue pagar para treinador de base, outros eles acabam sendo subjugados porque tem o cara que é filho de alguém, o outro porque o jogador pertence ao diretor, o outro que entendeu? O cara esbarra na promiscuidade nos clubes de futebol. É terrível isso. O Campeonato Mineiro vai ter apenas uma partida nesta quarta-feira. O Atlético recebe a Caldense na Arena Independência. Já o Cruzeiro segue se preparando para entrar em campo somente no final de semana contra o Tupi. O Atlético Mineiro se divide em várias frentes nesse primeiro semestre. Além da Libertadores, o Galo disputa ainda a Primeira Liga e o Estadual. E o próximo compromisso é válido pelo Campeonato Mineiro. Uma parada dura contra a Caldense logo mais às 15 para as 10 no Estádio Independência. Eu espero uma guerra, né? Acho que a Caldense foi o adversário mais difícil que nós encontramos ano passado. Por pouco não perdemos o título, um time que joga bem compacto. É claro que time grande entra em todas as competições para ser campeão. Mas ninguém esconde que a prioridade do Atlético é a Libertadores. E o principal trunfo do Galo para a disputa do torneio é a permanência do atacante Lucas Prato. Ele vai ser de fundamental importância para a gente no decorrer da Libertadores, porque é um jogador diferenciado, né? Finaliza como muito poucos. E além disso tem a mobilidade, ajuda muito o time, tanto na marcação quanto na organização, é um líder. Fora da Libertadores, o Cruzeiro concentra as atenções nas competições regionais e aproveita a folga na tabela nesse meio de semana para intensificar os treinos. Oportunidade para o zagueiro Léo, que volta aos gramados após 5 meses e mira a disputa por vaga no setor defensivo. Acredito que já voltando, aprimorando a forma física, aprimorando, chegando no nível do grupo, né, a gente possa entrar nessa competição, nessa competitividade também. Quem está fora quer entrar e quem está dentro trabalha duro para ficar no time, que no próximo domingo encara o Tupi no Mineirão. Você tem que treinar como se fosse um jogo, se preparar como se fosse o jogo nos dia a dia, porque você está sempre trabalhando, melhorando e você vai puxando o outro. Você está andando bem, o outro também vai querer estar bem, o outro também. Então, isso é importante para um grupo. 5 partidas hoje e 3 amanhã movimentam a terceira rodada do Campeonato Paulista. 2 jogos estão acontecendo agora. Em Sorocaba, São Bento está vencendo o Novo Horizontino por 1-0. Em Osasco, Audax e Red Bull Brasil empatam em 1-1. Confira os outros jogos. Vamos lá. Linense e Ponte Preta jogam às 7h30 em Lins. O Oeste enfrenta o Palmeiras às 9h45 em São José do Rio Preto. No mesmo horário, em Araraquara, tem Ferroviária e Rio Claro. O Botafogo recebe o São Bernardo amanhã às 6h30 em Ribeirão Preto. 15 de Piracicaba e Água Santa jogam às 7 horas em Piracicaba. E às 9 da noite tem Corinthians e Capivariano na Arena em Itaquera. E como as coisas acontecem enquanto a gente está falando, só para dizer que o Audax acabou de fazer 2-1. Agora? Enquanto eu estava lendo? No Brasil, exatamente. Então agora está 2-1 para o Audax. Foi o Ítalo que marcou. Isso. O Magrão me cantou aqui. Quer falar sobre a sua macaquinha, Flávio? Acho bom ganhar, né? Porque tomamos 2 porradas até agora e... E cai em 6, né? Não, cair. Você acha que ele vai cair num campeonatinho desse? Pô, você tá louco? Tá louco? Hoje cairia. Olha, você tá de sacanagem, pô. Olha a marra. Não é isso. É o campeonato, pô.
Olha o campeonato, já perdeu 2 seguidos. Olha o campeonato, cara. Se cair num campeonatinho desse, azar do campeonato, pô. Mas é verdade. Olha o nível do campeonato, olha os times que você falou aí, pô. Se tirar a Ponte Preta, azar do campeonato. Olha o campeonato, olha o nível do campeonato, olha os times que você falou. Tirar a Ponte Preta, azar do campeonato. É a mesma coisa que o Corinthians cair do campeonato, o Santos, o São Paulo, azar do campeonato, pô. Bom, dos 4 grandes do estado, o único a entrar em campo hoje pelo Paulistão vai ser o Palmeiras, que pega o Oeste de Itápolis em São José do Rio Preto. Osmar Garrafa tem as informações. Boa tarde, Anitta. O Palmeiras, logo mais à noite, enfrenta o Oeste de Itápolis pela 3ª rodada do Campeonato Paulista. Até agora, uma vitória e um empate em casa contra o São Bento. E claro que os erros apresentados contra a equipe de Sorocaba não podem ser repetidos na partida dessa noite. Olha, a gente atuou muito bem, a gente jogou nosso futebol, tentou o máximo possível. Não aproveitamos as oportunidades que tivemos, algumas que não foram claras, mas acho que ficou uma lição para a gente fazer melhor ainda mais no próximo jogo. Mais uma vez, nesse início de temporada, o Marcelo acaba mexendo na equipe, até por condição de poupar, preservar jogadores. Não dar uma sequência a uma equipe nas vésperas da Copa Libertadores, isso preocupa? Não, acho que não preocupa tanto. Todos que estão no Palmeiras hoje têm condições de jogar. Lógico que você com sequência se atua melhor, só que se está no Palmeiras tem nível para jogar e todos que estão hoje têm possibilidade de ser titulares. O time para esta noite, Anitta, não está confirmado. O Leandro Almeida, que falhou feio contra o São Bento, foi sacado do time, mas está relacionado e viajou com a delegação para Rio Preto. Outras 2 novidades deverão ser apresentadas no time. O lateral Zé Roberto e o volante Arouca. Esses 2 jogadores, eles não atuaram na partida contra o São Bento, foram relacionados e devem mesmo começar como titular. Na zaga, para o lugar do Leandro Almeida, o Roger Carvalho deve aparecer pelo setor, mas o time só deve mesmo ser confirmado momentos antes da partida. Osmar Garrafa para o Gazeta Esportiva. Rapaz, eu achei que ia jogar o Sérgio Ramos ou o Piquet, achei que podia jogar o Boateng, vai jogar o Roger Carvalho. Mascherano. Né? Quer dizer, saca o Leandro Almeida e vai jogar o Roger Carvalho. Quer dizer, é véspera do aniversário do Flávio e ele tá impossível. Não, mas ele tá de sacanagem. Os caras sacaram o cara, entregaram a cabeça do cara. Né? Leandro, você fala, bom, então o Palmeiras contratou o Piquet, vem com a Shakira e tudo, vai cantar o Waka Waka e tal. Ia ser um negócio legal. Vai jogar o Roger Carvalho. Pô, vai estar de brincadeira, né? Em relação à Ponte, até que ele foi presunçoso. Mas agora, no Leandro Almeida, ele tem razão. Escador de brincadeira. As pessoas estão falando do Leandro Almeida há uma semana. Não, e quem é o Roger Carvalho, com todo respeito? É o Leandro Almeida com outro nome. É a mesma coisa. Eu acho, a mesma coisa. O que eu acho curioso... Queimaram o cara e tal para jogar o Roger Carvalho. É a mesma coisa. Quantos jogadores não perderam gol embaixo da trave? Quantas vezes o próprio técnico não errou na substituição, pensou uma coisa e aconteceu outra? Sabe, e aí estão crucificando o Leandro Almeida. Ele errou, ponto, mas não é para tudo isso. E tudo isso só... porque vai jogar o Roger Carvalho. Mas tudo isso só está rolando por causa da infelicidade do treinador de vir a público depois de um jogo e falar que vai deixar de lado o jogador para treinar melhor, treinar mais. E, aliás, vai para o jogo, vai para o banco. Pior é isso. John Terry não, né? Que ele está saindo lá do... Não é o John Terry. Não é o John Terry. Não é o John Terry. Então, é o Roger Carvalho mesmo. É o Roger Carvalho. Então muda o quê? Não muda nada, mesma coisa. É capaz do Roger Carvalho fazer a mesma coisa, aí ele põe o Leandro Almeida. Então, e aí vamos imaginar uma coisa, que o Roger Carvalho, quer dizer, o Roger Carvalho provavelmente vai dar chutão toda hora para evitar o problema. E se a ordem for sair jogando? E aí? E se ele errar? A chance de errar é enorme, é a mesma coisa. Aí volta o Leandro. Os dois são iguais, mas aí precisava desgastar o rapaz desse jeito? Pois é. É a mesma coisa, ele tem 2 jogadores do mesmo nível. Eu não estou nem culpando o Roger Carvalho, os 2 jogadores são exatamente do mesmo nível. São 2 jogadores limitados. Mas foi uma postura que o treinador quis não, ter, sim, então mas na verdade... Que me estranha porque o Marcelo Oliveira é um ótimo treinador, é um cara de um caráter maravilhoso, é gente boa, é legal... Sabe, eu não entendi isso aí. Até porque ele não tem um reserva melhor, é a mesma coisa, os 2 são no mesmo nível. Você acha que tem mão da diretoria? Não, fica atrás de bochicho de torcida, vai ficar ouvindo torcida. Mas ainda assim, Flávio, pela experiência que ele tem,
É difícil compreender esse tipo de comportamento pós-jogo. Não entendi, não. Realmente eu não sei o que aconteceu. Se fosse um técnico iniciante... A não ser que o próprio Leandro tenha pedido, mas aí deveria ter falado isso. Que realmente, se você tem um cara fera, tem um baita no jogador, é a hora de... Tudo bem. Mas mesmo assim deveria ter sido feito intramuros. Não tem ninguém, é tudo igual. E além do que o Roger Carvalho, coitado, tomara que não, mas ele é um jogador que se machuca pra caramba. Vai precisar do Leandro... É verdade, vai precisar do Leandro Almeida muito rápido. Tomara que mude essa posição, mas ele se machuca demais, coitado. Ele, infelizmente, a carreira dele poderia ter sido melhor se ele não se contundisse tanto. Tomara que tenha parado isso, mas não é o caso. Tomara que ele não se machuque. Tomara que não, Deus queira que não. Eu quero que ele fique bem. Mas ele é um Leandro Almeida, é a mesma coisa. Bom, amiguinhos, amanhã o Corinthians pega o Capivariano em Itaquera. Ao que tudo indica, Tite não deverá colocar força máxima em campo. O repórter Felipe Esboril está nesse momento no CT Joaquim Grava acompanhando os últimos trabalhos do Timão antes da partida de amanhã. Boa noite, Esboril. Boa noite, Anitta. Boa noite para você em casa acompanhando o Gazeta Esportiva. Não é que você acertou, Anitta. Como a gente antecipou ontem aqui no Gazeta Esportiva, o Tite deve mexer sim no time em relação à equipe que venceu o Audax lá em Osasco. Enfim, 6 alterações serão feitas neste time. O Tite que preserva os jogadores até porque no final de semana tem clássico contra o São Paulo e na outra semana, quarta-feira, viagem para o Chile e estreia na Copa Libertadores da América contra o Cobresal na cidade de El Salvador. O técnico Tite confirmou essa informação agora há pouquinho aqui na sala de entrevistas coletivas. Eu não poupo ninguém. Já falei para você se não for por ninguém. Que são 3 jogos em 6 dias. E que eu tenho um pouco de conhecimento para dizer o seguinte, para afirmar para o torcedor corintiano, se eu colocar nos 3 jogos a mesma equipe, peçam para o seu técnico ir embora, porque ele é irresponsável. Claro que você está pensando justamente no Capivariano, mas não tem como não falar do clássico do final de semana, enfim, da estreia que você vai ter na semana que vem. Da sua cabeça também fazer esse mesmo sistema no clássico contra o São Paulo e aí sim ir com o que você tem de melhor na estreia da Libertadores? Essa linha de raciocínio ela é correta. Quando são também por 3 jogos em 6 dias, também um está linkado ao outro. Então, poder trabalhar com a equipe toda, mesmo correndo o risco de não ter entrosamento de uma equipe que também está em formação, é um risco que nós vamos correr. Mas ele é inevitável por essa sequência. Tite também revelou uma conversa com os jogadores que vão entrar em campo amanhã às 9 da noite em Itaquera contra o Capivariano. Falei antes do treino, tenham uma paciência com vocês mesmos, que o técnico tem essa compreensão. Eu sei que vocês vão errar mais. Eu sei que os ajustes, eles vão ser mais difíceis. Eu sei que o processo criativo, por vezes, ele vai ser mais difícil. Mas estejam atentos todos vocês para ter um sentido de organização e posicionamento, para que não hajam tantos erros sem bola e que a gente esteja organizado. Em estando um pouco organizado, vai aparecer o talento do Marlone numa finalização, do Danilo numa assistência, do Guilherme numa assistência, numa profundidade de Romero. Aí aparece a qualidade técnica. Mas ficarem atentos a essa simplicidade do Williams também, e que o técnico não vai, nem o torcedor, criar assim uma grande expectativa. Precisa de tempo para que eles possam produzir o seu melhor. Anitta, Celso, Flávio. Peguem a caneta e anotem as alterações. Edilson, Wilson, Williams, Maicon, Marlone e Guilherme entram na equipe que entra em campo amanhã contra o Capivariano em Itaquera. Saem desse time em relação à equipe que venceu o Audax. Fagner, Iago, Bruno Henrique, Elias, Luca e também Rodriguinho. Inclusive, o Elias não treinou nenhuma vez essa semana. Ele recebeu uma pancada no jogo contra o Audax. Ficou ali atrás fazendo um trabalho físico, apenas musculação, se recuperando dessa pancada contra o Audax. Ele que está vetado para esse jogo. Tite vai poupar os jogadores, como você viu na entrevista coletiva, justamente por se preocupar demais com a questão física dos atletas. Ele disse que não gostaria de mexer no time, até porque nesse momento ele até perde o sono na hora de formar uma equipe. Até nos contou na entrevista aqui, Anitta,
que muitas vezes acorda à noite para pensar na equipe que vai entrar em campo. Não gostaria de mexer, mas vai ter que fazer isso justamente por causa da questão física. Uma verdadeira maratona de jogos. Serão 3 partidas em 6 dias. Amanhã, quinta-feira, contra o Capivariano, domingo contra o São Paulo e na outra quarta-feira o Cobressal lá no Chile, uma viagem intensa que o Corinthians vai fazer no voo fretado. Sai daqui de São Paulo segunda-feira, após o treinamento da manhã, fica em Santiago até quarta-feira, no dia do jogo, vai até El Salvador, perto do deserto do Atacama. Balbuena, esse jogador realizou exames esta tarde, já está liberado, nas próximas horas deve assinar contrato de 3 temporadas com o Corinthians. Este é o 10º reforço do Corinthians para esta temporada. O Corinthians gastou cerca de 6 milhões e meio de reais. O jogador que veio do Libertad do Paraguai, ele também é paraguaio, vem para suprir a necessidade da saída do zagueiro Gil. Nesse momento, Wilson está sendo testado para saber se tem ou não condições de ser titular desta equipe. Notícia agora da tarde também. André e Giovanni Augusto estão liberados, já foram inscritos na CBF, apareceram no BID e estarão à disposição do técnico Tite para esse jogo de quinta-feira contra o Capivariano. O André vai ser relacionado. Agora, o Giovanni Augusto, segundo o Tite, ainda precisa de um tempo maior de recuperação para entrar em forma. Então, ele não deve ser relacionado, apenas o André deve ir para o jogo. Cássio no gol, Edilson, Felipe, Wilson e Wendel, Williams, Maicon, Marlone e Guilherme, Romero e Danilo. Estes são os 11 escolhidos pelo técnico Tite para entrarem amanhã em campo contra o Capivariano. Viu, Anitta? Esse negócio de perder o sono aí, você vê que ele já está bem preocupado faz tempo, então, com essa questão dos jogadores. Esbori, o Flávio tem pergunta para você. O grande jogador do Corinthians, para mim, a grande contratação é o Giovanni Augusto. Ele está inscrito na Libertadores, Esbori, ele deve ir lá para Cobressal ou não? Sim, Flávio, a tendência é que ele vá e também o André também vá. Eles saíram no BID agora, né, Flávio? E o Corinthians tem direito a inscrever 30 jogadores nessa primeira fase, né, de fase de grupos. Como o São Paulo, por exemplo, que está na pré-Libertadores, tem direito a inscrever apenas 25, o Corinthians já entra com os 30 possíveis nesta primeira fase. Então ele deve ser inscrito, a liberação da documentação dele já saiu essa tarde. A CBF, que estava pulando o carnaval, abriu depois do meio-dia, né, finalmente, segunda e terça fechou, afinal, no Rio de Janeiro o carnaval é bem forte, né, Flávio? Então, hoje pela manhã, o Corinthians já enviou a documentação, inclusive até no papo que a gente teve ontem aqui com o Edu Gaspar, ele disse que o Giovanni Augusto seria um pouco mais complicada a situação dele, justamente porque o Corinthians aguardava a quebra de contrato com o Atlético Mineiro. E isso se deu na tarde de ontem, na manhã de hoje, ele já foi inscrito junto com o André e estará à disposição do técnico Tite. Ótimo. Giovanni Augusto realmente é uma contratação e tanto. Gosto muito. E a mais cara, né? Não é à toa, não é à toa. Investiu bem o Corinthians, foi muito bem nesse jogo. Obrigada, Esboril. Bom trabalho, boa noite, boa volta para casa. Muito obrigado, Anitta, mas só mais uma informaçãozinha. Sim. Ontem eu disse aqui no Gazeta Esportiva que o jogador do Corinthians, o Christian, não seria mais aproveitado pelo técnico Tite. Ele foi perguntado agora há pouco sobre a utilização do jogador. Ele disse que o Christian é um jogador muito importante para o grupo e que deve ficar sim para a disputa dos torneios dessa temporada de 2016. Inclusive o Celso até comentou, deu sua opinião sobre o assunto da saída, possível saída do Christian, um jogador caro que tem contrato longo com o Corinthians, recebe aproximadamente R$400 mil por mês, mas o Corinthians vai ficar com o jogador, o Tite confirmou essa informação, apenas o Mendonça, esse sim deve ser negociado, não faz parte dos planos do técnico Tite, apenas trazendo essa última informação para o telespectador do Gazeta Esportiva, Anitta. Obrigada, muito obrigada. Agora sim, encerramos então? Mais alguma colocação? Não, bacana. O Christian, um jogador experiente, caro. Estava estranhando mesmo ele deixar o clube dessa maneira. Uhum. E agora está esclarecido, o Tite, quem tinha a palavra mesmo, para poder explicar o porquê da saída, o porquê da permanência. Saída porque ele não está jogando nada, né? Desde que voltou. Mas vai continuar não jogando nada, aquilo é caro, né?
E ninguém está querendo, né? Lógico. Agora, se você observar esse time do Corinthians, que igual vai o Douglas jogar... do Barcelona, está à disposição, ninguém quer, fica aí, né? Fica lá, né? Isso também é uma outra coisa difícil de você entender, né? Não, o Sandro Rossell era o presidente. Né? Ah, tá claro. Rolo. É rolo. Sobre o Corinthians, se você pegar esse time misto, tem muitos jogadores que são candidatos à titularidade. O caso do Williams, o caso do Guilherme, o caso do Marlone... Na frente, Danilo e Romero não muda muita coisa. Então dá para observar um pouquinho melhor, ainda assim, ou seja, o time misto que vai jogar contra o Capivariano ainda é um time forte. O elenco do Corinthians é muito forte. O elenco do Corinthians continua forte. Aí é uma questão de assentar o time, né? Na filosofia do Tite, que não demora muito. Então, o Corinthians vai continuar protagonista. Competitivo, eu também acho. É forte. E o Tite, ele tem uma serenidade que realmente é digna de elogio. E uma coerência também. A primeira coisa é você ter a organização, saber o que você faz em campo. E aí depois, ganhando confiança, uma vez com o esquema definido, assimilado, aí você já começa a implementar. Não adianta nada querer fazer um baita prato se nem o feijão com arroz faz direito. Então fazer primeiro o arroz com feijão bem feitinho, direitinho, saboroso. E aí depois, a partir do momento que os resultados vão surgindo... Foi assim o ano passado também, né, Flávio? Renato Augusto, Jadson, eles foram ganhando confiança durante a temporada e brilharam a ponto de o Corinthians ser campeão. Falemos agora do Santos, líder do Grupo A do Paulistão, com 7 pontos. Em 3 jogos, a equipe do técnico Dorival Júnior ganhou 2 e empatou 1. Osmar Garrafa esteve no CT Rei Pelé acompanhando mais um treino do Peixe. Confira. Como o Santos jogou no último sábado de carnaval, Dorival Júnior ganhou toda essa semana para preparar a equipe que domingo enfrenta o Novo Horizontino no interior. O time que treina mais, eu acho que já tem um pé na frente, né? Agora, voltando de carnaval, a gente está trabalhando firme aí, que a gente possa chegar no sábado e fazer um bom jogo. E esse tempo extra para treinamento não é apenas para aprimorar a parte física, e sim para também ajustar a equipe tecnicamente. A gente vai começar a se adaptar daqui 6 jogos. Eu acho que começo de campeonato acho que a gente não dá para falar ainda, né? Mas a gente tá consertando. Esses ajustes passam também em adaptar quem está chegando ao clube. Ronaldo Mendes é um bom exemplo. Com passagens pelo ABC de Natal e Guarani de Campinas, ele veio para jogar no Santos B. Mas o técnico Dorival Júnior já o aproveitou na equipe principal. Eu acho que eu agradei. Minha expectativa era que eu não fosse nem inscrito no Campeonato Paulista, mas agarrei a oportunidade da melhor forma possível, com muita dedicação. E agora é dar sequência no trabalho, continuar trabalhando para que, quando a oportunidade aparecer, possa aproveitar bem de novo. Flávio, o fato de ter vencido o Ituano com gol nos acréscimos, já não significa muita coisa, não. É só começo da temporada. O Dorival ainda está tentando ajustar o time. O Tite, a gente falava, vai poupar jogadores, e não por acaso. Você vê, o calendário ele continua extremamente irracional. Mal teve tempo de realizar a pré-temporada, já tem jogo na quinta, no domingo e na quarta de novo. Não, com e lá viagem, nos tudo quintos mais. dos infernos, né? Esse cobressal aí é inchegável. É verdade, nossa senhora, é nos quintos dos infernos, é verdade. E é um lugar ali que você não consegue respirar, é nos quintos dos infernos o jogo. Nossa senhora, é tipo... Não, é verdade, é um negócio assombroso. O time não é tão difícil, Não, é difícil chegar lá. Nossa, você não respira, é um negócio maluco. E não é altitude. Não, é o a seco mesmo. É um negócio, sabe aqueles lugares assim... Inóspitos. Mais ou menos como a Avenida Paulista hoje, sabe? Assim, 35 graus. Aquela temperatura de interior do Zâmbia. É mais ou menos isso. É como nós estamos vivendo aqui. É como se fosse bater bola a meio-dia aqui na Avenida Paulista. É um negócio absurdo, um negócio fora do padrão. Então, nada mais coerente do que você poupar jogadores, até para que eles ganhem um condicionamento físico. E se não fizer esse tipo de atitude, de poupar, o jogador, ele quebra o jogador logo no começo do ano. É igual o Caleri hoje, não vai jogar porque não aguenta, não tem condição. Vai começar no banco porque não dá para jogar, não tem jeito. E mesmo a situação do Santos, né? O Dorival vai fazendo com que esse time readquira. Não adianta imaginar o Santos que terminou a temporada, que estava lá brigando por vaga na Libertadores, e o Santos de agora. É um recomeço de trabalho
Gente, é ciência. Isso aí, às vezes as pessoas falam, mas antes, mas, gente, é tudo científico. Claro. Existe um examezinho que os caras fazem e ele detecta se o cara vai se machucar ou não. É ciência, não tem como, entendeu? Não tem jeito. Hoje você consegue cientificamente saber qual é a condição do jogador ou não. É ciência, não é o treinador. O treinador, qual é a condição, qual não é a condição. Não tem jeito, é científico. Não é o treinador que resolve ou não. O cara fala, se você colocar, o cara vai estourar. Você vai colocar? Não vai colocar, não tem jeito. E é todo um trabalho de fortalecimento muscular, de ganho de resistência física para você atingir o pico em determinado momento e administrar a queda no final da temporada. Ou manter, fazer uma coisa linear. Mas você sabe quando o cara vai estourar. Claro. A condição, antigamente o cara corria 2 km no jogo, hoje ele corre 8, 10. É difícil. Hoje a velocidade é maior, o choque é maior, enfim, e existe uma... Tem mais contato, né? Sim. Então não tem jeito, tem que segurar mesmo. E outra, né, a temperatura subiu muito no geral, né? Sim, subiu muito. A temperatura ambiente é maior. E no caso do Santos, tudo bem que para o torcedor é um horário fantástico, mas 11 horas da manhã... Aquele sol de 1 hora da tarde. Agora, sábado o jogo é à noite, né? O sábado o jogo é à noite. Contra o Novo Horizontino. De qualquer forma, o Santos está fazendo um bom começo. Deu um tropecinho lá com o São Bernardo, ganhou da sua macaquinha lá em Campinas. Tá tudo normal. Ganhou na Bacia das Almas contra o Ituano, mas está vencendo. Ganhou, não ganhou? Ganhou, então, vale. Né? Ganhou. O jogo tem 90 minutos com os devidos descontos. Ele ganhou, acabou. Tá tudo certo. Isso. Agregando a tudo isso a coisa da idade, né? Falando na idade, feliz aniversário, Flávio, que amanhã não me dê, faz aniversário. Não me dê aniversário, feliz aniversário tá antes que isso faz um horror. Não, senhora. Não aceito, é como se eu não tivesse ouvido isso. Tá, vai. Antes vai dar sorte. Isso dá um azar desgraçado. Isso não é legal mesmo dar parabéns antes, não. Ele vai dar um rolê de limousine. Amanhã você manda um beijo. Amanhã você manda beijo, abraço, tudo que você quiser. Antes eu mandei hoje, vou mandar amanhã. Amanhã tudo bem, obrigado. E bom passeio de limousine, que ele vai dar um rolê de limousine. Resultado final, é verdade, ele que falou. É o meu carro normal, eu faço isso todo dia. É, claro, você ganhou de presente. Resultado final da enquete no site gazetesportiva.com. O São Paulo vai conseguir a vaga na fase de grupos da Libertadores? Sim, 64%. Os caras que são sacanas, né? Aliás, não posso ser, você também tá falando, tá no outro grupo. Tudo bem. O programa de hoje termina por aqui. Amanhã voltamos 6 horas da tarde. E o Celso? E a gente se vê daqui a pouquinho de novo no Jornal da Gazeta. E nós nos vemos domingo no Mesa Redonda. Vai ser bom, hein? Vai ser bom. André Sanches, o Pintado e São Paulo e Corinthians, né? Que é sempre muito legal. Um abraço, tchau. Feliz aniversário! Vai te catar. Fire.